Você está assistindo esse corte porque tem interesse em saber sobre o mundo financeiro. Então acesse os links abaixo para se especializar ainda mais no mercado de ações e investimentos. Agora vamos para o vídeo. O que você acha de IRB, Lu? Olha, André, assim, é muito complicado eu falar sobre a companhia, né? Às vezes as pessoas me cobram, poxa, você não fala mais do IRB. Eu não falo não porque eu não quero, não é falta de transparência da minha parte, é porque por fazer parte do comitê, obviamente a gente tem acesso a algumas informações e se coloca em período de silêncio em determinados momentos, né? Quem é acionista tem acompanhado a mídia, então muitas modificações têm acontecido na administração, tem a fiscalização da SUSEP que está ocorrendo por conta da capitalização recente que ocorreu, pelo desenquadramento ali de capital, né, do capital regulatório. Então tem muita coisa acontecendo ali de reestruturação da empresa que infelizmente a gente não pode comentar, né? O que eu posso comentar? A nossa visão para a empresa não mudou. O IRB ir à falência significa um risco sistêmico de todo o segmento securitário do Brasil ir à falência. Então, o IRB tem um risco muito grande, não pode falir. É daquelas empresas do tipo, se falir, é um dominó, cai todo mundo. Então, existe uma grande intenção de todos os players que estão, né, todos os stakeholders e shareholders também envolvidos na situação, para recuperar a empresa, né? Então, acho que 2 anos, que é o tempo em que foi descoberto mais ou menos todas as fraudes, em que foi feita aquela tentativa de limpa do balanço, é pouco tempo para você avaliar se a empresa vai embicar ou não. É difícil você mover esse transatlântico. A gente precisa lembrar que o IRB é uma empresa com mais de 70 anos de história. É uma empresa que antigamente, inclusive, agia como o próprio regulador do setor de resseguros. Então, imagina, você tem uma empresa estatal que, além de ser a única operadora, é um monopólio, isso foi quebrado, não me lembro agora, acho que na década de 90, enfim. Mas, imagina, a própria operadora, o próprio monopólio, agia como se fosse um órgão regulador do ressegurador. Então, existe ali uma memória muito viva, uma riqueza muito grande na empresa, de conhecimento sobre o setor, e a gente aposta muito nisso no futuro. Nós não estaríamos na empresa se a gente não vislumbrasse bons resultados mais lá na frente. As pessoas muitas vezes se frustram, o Barça errou. Ele não quer saber se ele errou, porque agora não é o momento dele avaliar se ele errou ou não. Ele está olhando para outro horizonte. A Unipar foi um erro por mais de 10 anos, até que não era mais. Você está disposto a esperar 10 anos? Nem todo mundo está disposto. Então, outra coisa que eu sempre bato na tecla. E caiu dividendos hoje do Unipar, hein? Caiu dividendos hoje da Unipar, quer dizer, um yield absurdo, sim. Imagina, uma posição que ele gastou, vamos chutar alto, 40 milhões para montar, paga 100 milhões ao ano para ele em dividendos, ao ano. Então, assim, já se pagou faz tempo somente nos dividendos, fora a valorização. Então, as pessoas muitas vezes têm essa expectativa de que as coisas ocorram muito rápido, mas muitas vezes estão olhando com a lupa, enquanto o Barça está olhando com o binóculo. Então, as expectativas precisam ser alinhadas aí. 2, outra coisa que eu posso falar, que também é pública e da minha experiência lá de julho até agora. Obviamente, ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe que foi montada lá de comitê de auditoria, o pessoal do conselho de administração e outros comitês técnicos são extremamente competentes e estão fazendo todo o possível para que a empresa se recupere. A gente precisa lembrar que os últimos 2 anos não só foram ruins para a empresa por toda a conjuntura do que aconteceu, mas também pela conjuntura, o cenário das resseguradoras no mundo. Nós tivemos pandemia em 2020 e efeitos climáticos atípicos ao longo de 2021 inteiro. Crise hídrica, não só aqui, mas também na Europa. Muitas catástrofes climáticas, teve quebra de safra, né? O IRB que tem boa parte da sua carteira ali vindo do rural, do agro. Então, precisa ter paciência.